Bom dia, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, hoje eu vou fazer aqui uma leitura no livro de Daniel, capítulo 1. Vou começar do versículo 8 ao versículo 16. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com a fina iguaria do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compensou da parte do chefe do eunuco. Disse o chefe do eunuco a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois seria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da nossa idade. Assim porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe do eunuco havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimentando, peço-te, o teu servo, 10 dias, que se nos der legume a comer e água a beber, então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem da fina iguaria do rei, e segundo vires, age com o teu servo. Ele atendeu e o experimentou 10 dias. No final dos 10 dias, a sua aparência era melhor e estava ele mais robusto do que todos os jovens que comia da fina iguaria do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou dele a fina iguaria e o vinho que devia beber e lhe dava legumes. Amém? Meus amados irmãos, a gente vê aqui a educação de Daniel. Deus ali teve misericórdia de Daniel, de seus companheiros. Mesmo fora de casa, eles tinham sido levados à Babilônia, presos. Mesmo distante, ele não se contaminou. Ele não deixou se levar pelas coisas que o rei tinha para oferecer. Ele pediu para se alimentar de legumes e água. Ele deixou ali de beber o melhor vinho, que ele ia beber do vinho que o rei bebia. Ele deixou de comer o banquete que o rei comia. Mas Daniel sabia que aquela comida era oferecida aos deuses daquele rei. E como Daniel sabia, ele não queria se contaminar. Meus amados irmãos, a gente vê que Daniel, ele foi firme e ele conseguiu aquilo que ele queria, que era não se contaminar com as coisas daquele rei, com a alimentação daquele rei, com o reino daquele rei. Muitas das vezes, nós temos deixado se contaminar por menos coisas. Livre, Daniel estava preso. Ele foi levado ao cativeiro na Babilônia. E nós, ainda hoje, estamos livres no Brasil. E temos deixado de nos contaminar por poucas coisas. Meus amados irmãos, trazendo para nós hoje, muitas das vezes o mundo tem nos oferecido coisas que a Bíblia já nos alerta que aos nossos olhos é bom, mas no final é caminho de morte. Como caminho de morte? Pode ser uma morte carnal ou também uma morte espiritual. Muitas das vezes estamos mortos, vivos, porque não estamos mais buscando a presença de Deus. Estamos fazendo as coisas, estamos achando que tudo que estamos fazendo é normal. Meus amados irmãos, estamos vivendo momentos difíceis, onde a palavra de Deus, mesmo com toda a liberdade que temos no Brasil, ela já não pode ser pregada. Porque a verdade não pode ser falada. Porque se você falar na igreja, se você for ministrar na igreja, dizer que eu tenho que me arrepender dos meus maus caminhos,
que eu tenho que me converter. Infelizmente, a igreja de Cristo, ela fica vazia. E quem é a igreja de Cristo? Somos nós. Irmão, temos que lembrar que aquele prédio onde a gente se reúne é muito importante, é muito bom para a comunhão, para aprender. Mas mais importante é o templo do Espírito Santo, que sou eu e você. Meus amados irmãos, temos trocado Deus por qualquer coisa. Temos trocado Deus pelo momento de prazer. Por 5 minutos de prazer, a gente tem abandonado Deus. E muitas das vezes, irmão, falar de pecado hoje tem sido difícil. Pedir à igreja que se converta dos seus maus caminhos tem sido difícil. Porque se você for falar, irmão, você está em pecado, você está em prostituição, você, se morrer agora, você vai para o inferno. A liderança da igreja vai se levantar, vai dizer, pastor, a pregação foi muito dura. Pastor, sabemos que o irmão ele está se prostituindo, mas ele está vindo para a igreja, ainda bem que ele está vindo para a igreja. Pastor, temos que ir devagarinho. Irmão, só que você lê na Bíblia, você estudando a palavra de Deus, você conversando com Deus, você não vai ver momento nenhum Deus, Jesus, passando a mão na cabeça de ninguém pelos seus pecados. Meus amados irmãos, se a gente tem uma memória ou uma consciência, a gente vai ver que todo mundo ali que Jesus curou, que Jesus sarou, que Jesus libertou, ele sempre dizia, vá e não peque mais. Irmão, eu sei que é difícil, porque eu sou mentiroso se eu falar para você que o pecado é ruim. Eu sou mentiroso se falar para você que beber é ruim. Então, meus amados irmãos, o pecado é prazeroso. O pecado é bom. Mas o que é ruim é o preço que você vai pagar por estar pecando. Amados irmãos, a gente também pega ali aquele versículo da Bíblia ali em Mateus 18, se não me sai da memória, 21, onde Pedro ali, 21 e 22, onde Pedro ali vai perguntar a Jesus, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7? E Jesus ele diz, não Pedro, 70 vezes 7. Irmão, é um pecado contra o seu irmão, mas um pecado contra Deus é para você não pecar nenhuma vez. E se você pecar uma vez, que você se arrependa. Que você não tenha remorso. Porque o remorso mata. O arrependimento, ele te dá vida. E muitas das vezes, amados irmãos, você vai até perguntar, pastor, mas o que é que tem a ver a educação de Daniel, a obediência de Daniel, de não comer do manjar do rei, de não beber do vinho do rei e comer só legumes e beber água com pecado, com prostituição? Irmão, é a desobediência. Daniel, mesmo longe, ele foi obediente. Porque Daniel, ele entendeu que não importa ele se esconder do seu pai ou da sua mãe. Hoje, trazendo para nós, não adianta eu me esconder do pastor, não adianta eu me esconder da igreja, porque isso não vale de nada. O que vale, irmão, é eu ter consciência que o meu Deus, ele está em todo lugar. Ele está em todo momento da minha vida. Seja eu mentindo, porque se eu estou mentindo, já estou longe de Deus. Por que, pastor, eu estou longe de Deus?
Porque a Bíblia diz que mentiroso, desde a fundação dos tempos, é Satanás. E se Satanás é o pai da mentira, se eu sou servo de Deus e estou mentindo, então eu sou filho de Satanás, não filho de Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia também nos alerta que há pecado contra o templo do Espírito Santo. Se eu estou pecando em meu corpo, eu estou pecando contra Deus. Então, meus amados irmãos, eu sei que é difícil. Eu até conversando a semana dessa com o irmão, ele disse, sim, pastor, você tem que pregar, você tem que ministrar. Agora você tem que ministrar de uma outra forma. É a sua expressão. É o jeito do Senhor falar. Irmão, infelizmente, eu nasci com essa cara feia. A minha expressão sempre é essa. O meu jeito de falar aqui na roça é esse. Glória a Deus por isso. Meus amados irmãos, porque o que eu aprendi até hoje, que a verdade é verdade e a mentira é mentira. O certo é certo e o errado é errado. Como é que eu posso dizer, irmão, que você está traindo a sua esposa, que você está traindo o seu esposo, para que você venha entender que você está pecando contra Deus? Ah, meu irmão, eu sei, você está se prostituindo, mas é porque a carne é fraca, é porque o irmão não está preparado, é porque o irmão ainda é novo na fé. Meu irmão, e você tem 20 anos, 10 anos, 8 anos e ainda não ficou firme na fé? Você ainda não sabe quem é Jesus? Você ainda não tem um entendimento da palavra de Deus? Irmão, Jesus Cristo está voltando. E como eu estou para me encontrar com Ele? Irmão, a palavra de Deus diz, se você está frio, se esfrie. Se você está quente, se esquente. Se você está limpo, se limpe. Se você está sujo, se suje. Porque, meu irmão, os indecisos, aquele que está em cima no muro, Satanás nem se preocupa com você. Meu irmão, a gente tem visto pessoas que dizem, pastor, eu estou na igreja, é uma bênção, eu já estou não sei quantos anos e eu não tenho nenhum problema. Então, meu irmão, o problema está em você. Porque você não tem problema e também não tem Jesus. Porque você ainda não se decidiu a quem você quer servir. Meu irmão, a gente tem que ter a certeza, a convicção que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Porque Daniel ali mesmo longe, mesmo ali no cativeiro, preso na Babilônia, para obedecer à ordem do rei, Daniel, ele fez que os serviçais ali, os chefes, entendessem que o alimento melhor para Daniel era verdura e água. Meu irmão, na palavra, falei há pouco instante em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, Pedro fez a seguinte pergunta a Deus. Então, Pedro aproximou-lhe e perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoarei? Seu 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21 e 22. Porque se perdoarde ao homem a sua ofensa, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mateus 6, 14.
E continuando, a palavra de Deus diz: fuja da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que praticar a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tende da parte de Deus, e quem não sois de vós mesmo, porque fosse comprado por um preço, agora, pois, glorificado a Deus no vosso corpo. Meus amados irmãos, a gente tem que ver que a gente hoje estamos vivendo um evangelho de uma vez salvo, salvo para sempre. Só que a gente vai ver na palavra de Deus, lá em Mateus também, 24, ele diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Pastor, como é que eu vou perseverar até o fim? É difícil, né, irmão, nesse mundo hoje. É muito difícil hoje, principalmente nos dias atuais, onde a prostituição, onde a desobediência, onde a ganância tem crescido no meio do povo de Deus. Irmão, mas a gente não devemos nos escandalizar. Porque a Bíblia diz, a Bíblia nos afirma, a Bíblia nos garante que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. A palavra do Senhor também nos fala que como foi no dia de Noé, assim seria no dia da vinda do Filho do Homem. Então, meus amados irmãos, tudo que está acontecendo, eu não vou dizer a você que é normal, porque essa palavra normal, para tudo que está acontecendo, foi Satanás que criou. Porque, meu irmão, alguns anos atrás, quando eu tinha oportunidade, eu falava o seguinte. Até então, também a missionária da igreja onde eu congregava, ela dizia que a crente camaleão, em todos os ambientes, ele se enquadra. Ao crente girafa, é a cabeça na igreja e o corpo no mundo. Meu irmão, infelizmente, hoje, antigamente você pecava, você saía da igreja. Hoje, infelizmente, você se prostitui, você peca, você mente e você permanece na igreja. E a gente ainda diz, ainda bem que está se prostituindo, está na igreja. Ainda bem que ele está roubando, mas ele está na igreja. Ainda bem que ele está mentindo, mas ele está na igreja. Irmão, é tudo que Satanás quer. É que o escândalo venha minando a igreja de Deus. Irmão, temos que vigiar e orar. E buscar o Senhor enquanto há tempo. Invocar o seu nome. Irmão, a gente precisa nos converter todos os dias da nossa vida. Irmão, eu sou homem. E como homem eu tenho que lutar todos os dias para que eu não venha cair. É fácil cair. O difícil é se levantar. Porque depois que você cai, Satanás bota na sua mente que tudo que você está fazendo é normal. Você está se prostituindo, mas você está na igreja ministrando. Você está se prostituindo, mas você está na igreja pregando. Você está na igreja visitando. Você está orando, mas você está morto por dentro, irmão. Você está caçando movimento para cobrir o seu erro, para ver se você consegue sobreviver. Porque se você se afastar desse movimento,
dessa euforia, você não consegue viver em paz. Então, meus amados irmãos, não é normal se prostituir, não é normal mentir, não é normal ser sem caráter. Porque o que tem matado o homem é a falta de caráter. E quando eu digo homem, é homens e mulheres. Porque o que tem que faltado é o temor de Deus. Não é ter medo de Deus, não, irmão. É o temor. É saber que Deus, ele está em todos os lugares. Se você conhece a palavra de Deus, você vai justificar seu erro na palavra de Deus. E você vai achar o versículo. Você viu uma reportagem alguns anos atrás, em uma cidade, um estado, aqui no Brasil, onde o pastor usou ali o livro de Oséias para se prostituir. Ele usou a Bíblia. Até o repórter disse, está faltando um acento aí, pastor. Infelizmente, amado irmão, vamos vigiar e orar. Porque você vai falar, pastor, desde que eu era menino, minha avó já morreu, a minha bisavó já morreu, meu avô já morreu, meu pai já morreu, não sei quem já morreu e Jesus não voltou. Você sabe se Jesus não voltou para o seu pai, ao seu tataravô, para a sua tataravó? Você sabe que na hora que eles fecharam o olho não tiveram um grande encontro com Jesus Cristo? Irmão, Jesus Cristo ele está voltando para os deles. E você veja que a promessa de Deus, aquilo que a Bíblia descreveu sobre a volta do Filho do Homem, está acontecendo, irmão. Você já parou para olhar na circunstância que a palavra diz que se levantaria pai contra filho, filho contra pai? Você já parou para olhar que isso está acontecendo? Os seus filhos estão matando seus pais. Os pais estão matando seus filhos. Pai está estrupando os seus filhos. Tio está matando os seus sobrinhos. Você vê aí a revolta aí da nação querendo se levantar contra o seu governo. E você vê aí a nação perambulando, querendo destruir as outras nações. Você não viu ainda maremoto, nem terremoto no Brasil, nem no mundo? Você não viu deslizamento de terra? Você não vê enchente? Você não vê nada acontecendo, irmão. Tu tá cego. A gente precisa ir para o oftalmologista, no meu caso que eu uso óculos, para ter uma visão, enxergar melhor. Eu preciso ir para o oftalmologista. Então, para eu entender melhor e ver que Jesus Cristo está voltando, que o mundo, que somos nós, está se acabando, eu preciso examinar as Escrituras. Eu preciso perder tempo, irmão, lendo a palavra de Deus. Porque Deus ele é justo e fiel. E a gente somos desobediente e infiel. Meus amados irmãos, que você venha meditar. Venha ver por que você está se contaminando. Ou porque você está contaminando alguém. Ou porque você está matando alguém. Que Deus venha ativar a sua consciência e a sua subconsciência para a sua vida, para o seu ministério e para a sua família. Meus amados, muitas das vezes a gente fomos chamados para restaurar famílias e estamos destruindo família com as nossas atitudes, com as nossas ações. Que Deus continue tendo misericórdia da nossa vida. Que Deus continue tendo misericórdia da nação brasileira. E que junto, meus amados irmãos, Igreja do Senhor, vamos clamar a Deus, porque Deus está pedindo à igreja dele
que crame a Ele, porque Ele está do céu ouvindo, querendo sarar a nação brasileira, porque a nação brasileira é do Senhor. Mas depende de nós, servo do Deus Altíssimo, a buscar a face dele e nos converter dos nossos maus caminhos. Que Deus assim continue nos abençoando, dê uma tarde na santa e gloriosa paz do Senhor. E até breve, em nome de Jesus.